Eu te saúdo com a paz do Senhor. Você sabia que Jesus orou por você? Fique aqui comigo que você saberá a respeito deste negócio. Também te darei as respostas, estou revisando o conteúdo e te mostrarei a importância da intercessão, né? A intercessão de Jesus pelos discípulos. Lição número 11 da classe de adultos. É muito importante que nós venhamos continuar vivendo uma vida de oração e nós veremos na lição de hoje a importância da intercessão. Texto áureo. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Verdade prática, a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. A intercessão, que é quando nós intercedemos por alguém em oração, é algo que anda um pouco esquecido nas igrejas hoje, mas é uma das grandes formas de demonstrar amor por alguém. Quando uma pessoa está intercedendo por outra, significa que ela ama aquela pessoa. Porque, de modo geral, apesar que Jesus mandou que nós venhamos orar pelos nossos inimigos, mas, de modo geral, nós temos mais prazer de interceder por aquelas pessoas que nós amamos, né? Famílias, né? De modo geral, família, parentes, amigos, pessoas próximas, vizinhos, aquela pessoa a quem você quer bem, até para um futuro cônjuge ou coisas desse tipo. Nós intercedemos geralmente por quem nós gostamos. E a intercessão ela é extremamente importante porque através da sua oração, Deus dará vitória a você, ou no caso, pode também dar vitória àquela pessoa pela qual você está orando por ela. Então é importante que nós venhamos realmente dessa responsabilidade na nossa vida de oração, interceder por aquela pessoa a quem nós amamos, ou mesmo pelo aquele vizinho, né, ou aquela vizinha, né, que não anda falando muito bem de você e tal, mas você precisa também interceder por ela. Eu preciso interceder por essas pessoas também. Isso é extremamente importante. Introdução. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. À medida que nós oramos, né, aqui tem a ideia aqui da oração sacerdotal, que no caso de Jesus, né, mas aqui também vai trazer uma unidade para nós, né, o povo de Deus unido para com Deus. União, a unidade é extremamente importante para assim a comunhão direta da igreja e esta com a responsabilidade de pregar o evangelho. É importante que a igreja esteja unida nesse propósito, porque não é possível que uma igreja dividida consiga fazer com que pessoas aceitem a Cristo como Salvador. Por quê? Porque falta testemunho. Então não basta somente nós orarmos, intercedermos uns pelos outros, nós devemos também, mais do que orar, é também ser unidos uns com os outros. Nós devemos viver uma vida de união, de unidade. Unidade dá aquela ideia de que todos estão reunidos fazendo a mesma coisa. É diferente de união, né? União, apesar que a palavra de modo geral significa a mesma coisa, mas eu vou fazer aqui uma pequena separação. Unidade é quando todas as pessoas estão reunidas num lugar fazendo o mesmo propósito. União é quando está todo mundo, até mesmo unido, mas não está com o mesmo propósito. Talvez está fazendo até porfia, mas não está geralmente fazendo como tem que fazer. De modo geral, união e unidade é a mesma coisa, né? De modo geral. Estou dizendo aqui porque muitas vezes nós às vezes queremos qual a diferença de unidade para a união. Então essa é o ponto principal. A oração de Jesus e sua glorificação. A oração de Jesus. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos três partes. Ele orou por si mesmo. Você também precisa orar por você. É extremamente importante que eu ore por mim. Que tem aqueles crentes 6 horas, né, que as pessoas falam, né? Que 6 horas por mim e você mesmo não ora. Não, você precisa pedir às pessoas que te ajudem em oração, mas é importante, é muito importante que você ore por você. Por que que isso é importante? Porque quanto mais você orar ao Senhor, mais intimidade com Ele você tem, mais comunhão com Deus você terá. Então você precisa também orar por si mesmo, você precisa orar por você.
intercedeu pelos seus discípulos. Claro, nós não temos discípulos, né, de modo geral, mas nós devemos orar, aqui trazendo para nós, aqueles nossos amigos, né, aquelas pessoas que andam junto conosco, né, os nossos seguidores, por exemplo, até mesmo se for, por que não dizer, né, hoje com o advento da rede social, né, por que não dizer orar também pelos seguidores, né? Você certamente deve ter muitos seguidores em rede social, então você também deve orar por eles. Mas geralmente aqui vamos trazer mais a ideia de orar pelas pessoas que estão nossos companheiros, estão junto conosco, né? Estão junto conosco. Lá no livro de Atos, no capítulo 3, fala muito sobre a ideia de oração, né? Ir para o templo na hora da oração, né? Então, esse tipo de companheirismo, né? É aquela pessoa que caminha com você para a oração. Ou até mesmo para outros lugares, né? E também fez uma oração pela igreja futura. E é aqui que eu falo sobre a ideia de que Jesus orou pela sua vida. Quando ele orou pela sua igreja futura, ele estava orando por nós. Então é interessante que veja que a oração do Senhor, ela continua repercutindo até os dias atuais. Ela continuará criando o efeito. A cada dia que uma pessoa ou várias pessoas, né, aceitam a Cristo como Salvador, significa que a oração do Senhor Jesus foi aceita por Deus e a igreja futura continua crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos nos sentir privilegiados porque Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, orou por nós. A oração de Jesus pela sua glorificação. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor do Calvário. Glorificar alguém significa deixar esta pessoa conhecida. Então, o que o Senhor Jesus fez foi pedir ao Pai que o fizesse conhecido, e foi exatamente isso que aconteceu. Quando Jesus veio para o seu sacrifício, ele, na cruz do Calvário, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e por conta disso, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele ficou conhecido, ficou muito mais conhecido, né? Porque agora ele foi glorificado. Agora, verdadeiramente, ele se tornou conhecido de uma forma mais divina, vamos assim dizer, né? Porque agora não há mais dúvida. Por quê? Porque quando Jesus estava na Terra, as pessoas poderiam, e muitos duvidaram que Jesus era o Cristo e que era filho de Deus. Mesmo uma vez, em Mateus 3,17, Deus falando que ele era o filho dele. Mas agora não tem mais dúvida, não pode ter mais dúvida. Por que não? Porque como pode alguém ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e subir ao céu, se não for da parte de Deus? Então agora não tem mais dúvida, porque agora Jesus ficou realmente conhecido. Agora não há mais sombras de dúvida. Agora realmente o Pai glorificou o Filho. A mesma glória com o Pai. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como verbo divino antes da sua encarnação. Veja que aquela glória que tinha antes do início é difícil para a gente conceber, na verdade, né? Mas quando a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, o Senhor Jesus estava presente. Tanto é que aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Ou seja, o Pai e o Filho já são um desde sempre. Antes mesmo de ser criado o mundo, o Senhor Jesus já estava presente. Ele só não tinha ainda se manifestado como homem na terra, até porque nem terra existia. Então veja que é interessante observarmos que o Senhor Jesus tem a mesma glória do Pai. E há uma questão que é muito interessante, que eu acho muito interessante trazer isso, que quando eu mencionei aqui em Gênesis 1, versículo 1, que Deus criou o mundo, ele tem toda a narrativa e tal, lá pelas tantas, lá no livro de Mateus, vai falar sobre a questão da tempestade. Lembra que Jesus estava no barco e veio uma grande tempestade? Veja, observe que o Senhor Jesus, ele levantou e mandou o mar, o vento parar, o mar se aquietar. Pois bem, por que eles obedeceram? Por duas razões. Primeiro, que Jesus é Deus. E segundo, nós podemos entender que, como o Senhor Jesus estava presente na criação, o mar e o vento o reconheceram. Reconheceram ele como Criador. Então veja que até, né, como diz lá o
louvor 124 da harpa cristã, né? Todos nós devemos fazer o quê? Adorar o Rei do Universo. Então, o Senhor Jesus ele estava presente durante toda a criação, porque Ele é Deus desde sempre, desde a eternidade. Então, Ele tem a mesma glória do Pai. Sinopse: a oração de Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com Ele desde toda a eternidade. A oração de Jesus pelos discípulos, a intercessão pela proteção dos discípulos. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Aqui tem uma grande responsabilidade. Jesus começou uma grande obra, que é a obra de salvar a humanidade, e todos aqueles que vê a ele de maneira nenhuma ele lançaria fora. E agora tem uma grande questão, que é a questão humana. Jesus vai continuar fazendo a obra? Não, quem vai fazer são os seus discípulos. E como eles são discípulos, eles são homens. Sendo homens, eles são falhos. Então, por eles serem falhos, Jesus intercedeu pela unidade deles, para que eles estivessem o quê? Em unidade. Para que todos eles estivessem unidos, no mesmo propósito, para fazer a mesma coisa. Veja que o Senhor Jesus tem aqui uma questão muito interessante, que o Senhor Jesus investiu neles durante 4 anos. E durante esses 4 anos, o que Jesus fez? Né? Ensinou os seus discípulos e aqui também orou. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que nós devemos, da mesma forma, orar, na questão aqui, principalmente se você for um pastor de igreja, por exemplo, um pastor presidente, por exemplo, o que você precisa fazer? Você precisa orar pelos seus obreiros, né, por todo o ministério, e investir tempo neles. O que é isso? É ensiná-los, instruí-los. Né? Então veja que aqui cabe para nós uma questão muito interessante que hoje na igreja de modo geral anda um pouco faltoso, que é a questão da instrução a obreiros, a oração pelos obreiros e também por toda a igreja, uma vez que a responsabilidade de pregar o evangelho não é somente dos obreiros, é de toda a igreja, e isso inclui inclusive as crianças. Então observe que o Senhor Jesus intercedeu pela proteção dos discípulos. Por quê? Porque uma vez que eles estão em unidade, então eles estão protegidos. Ou seja, um protege o outro e o outro protege o um. Então estão todos ali na mesma unidade, com o mesmo propósito. E isso é extremamente importante para que o Evangelho do Senhor continue crescendo para a honra e glória do seu nome. Os discípulos receberam a palavra. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Guardar a palavra. A Bíblia menciona, né? Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É importante que nós venhamos guardar a palavra no nosso coração. Imagina, por exemplo, se hoje acabasse todas as Bíblias do Brasil e nós nem mesmo a Bíblia online não existisse. Como nós continuaríamos a pregar o Evangelho? Nós continuaríamos? Claro que nós continuaríamos. Por quê? Porque nós conhecemos os versículos bíblicos. Claro, não são todos, né? São um pouco mais de 31 mil versículos que existem. É claro que nós não vamos conhecer, não vamos lembrar todos. Mas nós podemos até, dependendo das circunstâncias, até reescrever uma nova Bíblia, né? Cada um fala um versículo, vai lembrando, até uma hora que a Bíblia estará completa. Por que isso é possível? Porque nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração. Quando se guarda a palavra, nós podemos testemunhar as maravilhas que Deus fez no passado e no presente. Uma vez que nós conhecemos a palavra, nós vamos mencionar sobre o dilúvio, por exemplo, sobre o Éden, toda a criação. Falaremos sobre os milagres que Deus ressuscitou mortos, que Jesus ressuscitou mortos. Vamos falar de grandes milagres e acontecimentos, também de destruição, como foi o caso do dilúvio. Por que nós sabemos de tudo isso? Porque nós guardamos a palavra no nosso coração. Então isso vai nos dar o quê? Autoridade, credibilidade para pregar a palavra.
Então nós devemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração para continuar testemunhando do Evangelho com credibilidade. Por quê? Porque quem dá credibilidade é a palavra. E isso é bem fácil de entender. Quando nós vamos fazer uma prova de português, o material ali, o assunto explicado, claro, é português. Da mesma forma, somos nós. Quando nós vamos pregar o Evangelho, qual é o nosso material de uso? Nosso material de uso é a palavra. Então, assim como o português ensina português, né? O professor de português ensina português, assim também nós ensinamos a palavra. A nossa palavra é o nosso material de trabalho. É aquilo que testifica. Nós não podemos falar de nós mesmos. Se nós falarmos de nós mesmos, o Evangelho vai cair. O Evangelho acabará. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e não pela minha palavra. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor e testificamos da palavra do Senhor, a nossa palavra, a nossa mensagem do Evangelho, ela tem credibilidade. Protegidos do mundo. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano que é incompatível com o Evangelho sobre a influência do príncipe deste mundo. Veja que aqui, protegendo do mundo, é do sistema que é governado pelo adversário, né? Como diz lá 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, né? Veja que o Deus desse século, né? O Deus desse século é Satanás. Pois bem, veja que aqui o Senhor Jesus orou para que eles tivessem uma unidade, intercessão pela proteção dos discípulos, entre eles, vamos assim dizer. E agora, o Senhor tem essa proteção do mundo. Por quê? Porque o mundo, 1 João 5,19, nos diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, o mundo, o sistema está no maligno. Então é sobre essa proteção do maligno, essa proteção do sistema maligno, do sistema diabólico que nós temos visto por aí. Então o Senhor, ele está fazendo o quê? Protegendo os seus discípulos deste mundo. Por quê? Porque esse mundo não é compatível, o sistema não é compatível com o Evangelho de Jesus. Por que não? Porque o Evangelho de Jesus vai falar sempre contra o pecado. E como o mundo está no maligno, e o maligno ele é a essência do pecado, né? É o fruto do pecado, vamos assim dizer. Então, é claro que o mundo vai ser contra nós. Você vê que a sociedade, de modo geral, o único livro que eles são contra é a Bíblia. Eles não são contra o Alcorão, eles não são contra os escritos de Allan Kardec, eles não são contra, eles não falam absolutamente nada de outros livros. Por quê? Porque esses livros não mostram para eles a vida de pecados que eles levam, diferente da Bíblia. A Bíblia ela é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, e ela lança até mesmo no nosso rosto que nós somos pecadores, nós dependemos da graça, nós dependemos de um Salvador. E o mundo não quer saber deste Salvador. O Senhor Jesus, ele sempre foi rejeitado. Algumas pessoas até dizem, né, que o Senhor Jesus é o desejado das nações. Isso não é verdade, porque Jesus sempre foi rejeitado, né? Inclusive lá em Isaías 53 fala, né, sobre a respeito de que nós não tínhamos nele nenhum prazer, né? Nenhuma aceitação ali na pregação. Por quê? Porque Jesus estava sofrido, moído pelas dores. Está lá no livro de Isaías 53. Por exemplo, quando foram soltar Jesus ou Barrabás, mais uma vez Jesus foi rejeitado, preferiram soltar um criminoso. Então veja que o Senhor Jesus, entre tantas outras passagens, o Senhor Jesus ele sempre foi rejeitado pelo mundo, ele sempre foi rejeitado pelo sistema. Por quê? Porque o sistema é governado pelo diabo, e o diabo, claro, se opõe a Cristo. Sinopse: Jesus pediu a proteção para os seus discípulos que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existia no mundo. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. Oração pela unidade da igreja. Nesta terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual. Salmo 133, 1 nos diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união ou em unidade, né?
Veja que a questão aqui da igreja pediu pela unidade da igreja. Você certamente já ouviu, já observou, já deve ter visitado alguma igreja que cada um puxa para um lado. As irmãs estão indo para lá, os irmãos estão vindo para cá, só misericórdia. É uma igreja que está aqui fora da união, fora do propósito. E o Senhor Jesus, sabendo de todas as coisas, ele sabia que essas coisas aconteceriam. Então ele intercedeu pela unidade da igreja, mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, ou seja, mais do que uma questão dos irmãos do ministério e também do povo, né? Das ovelhas estarem unidas. Muito mais do que isso, além disso, foi uma harmonia espiritual, ou seja, eu não quero ser maior do que ninguém, você não quer ser maior do que ninguém, ninguém quer ser maior do que ninguém. O que é isso? Isso é uma harmonia espiritual. Por quê? Porque estamos espiritualmente todos iguais, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Então observe que o Senhor Jesus teve essa preocupação pela unidade da igreja. Da mesma forma somos nós. Nós também devemos continuar orando para que a igreja do Senhor continue pela unidade espiritual, para que todos nós venhamos receber e conhecer que quando alguém sofre, nós sofremos também. Quando o nosso irmão se alegra, nós nos alegramos também. Isso é o que? Uma harmonia espiritual. Todos nós devemos ter o mesmo propósito na casa do Senhor. Propósito da unidade. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. União essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. Como salvos na pessoa de Cristo, claro, nós devemos estar unidos. Imagina, por exemplo, nós como um corpo, né? Nós não somos um corpo. Imagina, por exemplo, que o dedo não quer se coçar, por exemplo, não quer coçar alguém, não vou coçar a perna, não vou coçar o pé. Imagina o olho, não vou dizer para o ouvido, não vou enxergar nada, o ouvido vai dizer para a boca, eu também não vou ouvir. Imagina a complexidade, né? A falta de harmonia se o nosso corpo, cada membro fosse independente. Aliás, de fato é, né? Mas se tivesse vontade própria, não, eu não quero ouvir hoje. Hoje eu não quero enxergar. Como é que nós viveríamos? Nós não, seria completamente perdidos. Imagina você está atravessando uma avenida, por exemplo, o sinal abriu para você, então você segue, no meio do caminho você perde a visão. O olho fala, não quero mais enxergar. E aí, como é que fica? Então veja que há uma necessidade dos salvos, nós, como membros do corpo de Cristo, estarmos em unidade. Não tem essa questão de que, hoje eu não quero ajudar, hoje eu não quero fazer. Não tem isso, nós devemos ter uma mesma união. 2. União é essencial dos salvos, promovido pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. Cada um de nós temos nossas dúvidas sobre o Evangelho, sobre algumas questões, uma ou outra da palavra, mas mais do que isso, 1 Pedro 3,18 nos diz que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias capítulo 6 nos diz sobre conheçamos e prosseguimos a conhecer o Senhor, né? 6,3 de Oséias. Né? Então, cada um de nós, eu conheço um pouco, você conhece um pouco de Jesus, então nós juntos vamos falar sobre Jesus e assim eu passo o meu conhecimento para você e você passa o seu conhecimento para mim. Agora nós temos uma unidade de conhecimento na pessoa de Jesus. Ou seja, nós crescemos no conhecimento do Senhor Jesus. Agora nós conhecemos ainda mais. Número 3. União essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. Aqui o negócio é mais estreito. Porque para desenvolver o fruto do Espírito é algo bem complexo. Eu disse na aula anterior sobre a questão de que os dons, o fruto do Espírito é mais importante do que os dons espirituais. E para receber os dons espirituais, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, né? E é o Espírito Santo que dá o dom espiritual. Então vem do céu, vem da parte de Deus, vem da parte de cima. Então, digamos que nós não temos muita influência nessa questão, né? Porque isso é Deus quem dá. Eu digo que a gente não tem tanto porque dependendo, não por nosso merecimento, mas pela nossa busca, o Senhor pode ser que nos dê pela nossa busca, não pelo nosso merecimento. Mas o fruto do Espírito já é mais uma questão humana. Nós devemos desenvolver o amor ao próximo, a longanimidade, né, a paz, a harmonia. E isso é do homem para com o homem. E isso é muito mais difícil de desenvolver.
mas mesmo assim nós devemos ter essa união. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23 sobre o fruto do Espírito. Então nós devemos desenvolver o fruto do Espírito. E é curioso, né, que o fruto do Espírito é o fruto do Espírito e não os frutos, né, do Espírito. É o fruto do Espírito, que é um fruto que é partido em 9 partes, vamos assim dizer, para o nosso melhor entendimento. 9 partes faz o fruto do Espírito. Então observe que essa já é uma questão mais complexa, porque como é que eu vou ter paciência com o próximo? Ainda mais se eu não tiver muita paciência. Então eu preciso me tratar, eu preciso moldar o meu caráter a ponto de ter paciência com o próximo, principalmente com pessoas idosas, né? Geralmente nós não temos muita paciência, que geralmente são devagar, né? Não tem mais aquele fervor, aquela força. Então nós que somos mais novos, geralmente somos mais ágeis. Então, nós vemos uma pessoa de idade, nós não costumamos não ter muita paciência. Então, e isso é uma questão que nós precisamos trabalhar, nós não devemos ser impacientes. Então, veja que isso também é fruto do Espírito. Então, essa questão do fruto do Espírito eu acho mais complexa, porque depende do meu desenvolvimento. Eu preciso desenvolver o amor ao próximo, eu preciso desenvolver a paciência, a paz com o próximo. Inclusive, falando sobre paz, existe uma questão muito interessante que a Bíblia menciona lá no livro dos Hebreus, que, se possível for, tende paz com todos. Aí alguém pode dizer, a Bíblia diz se possível for, então se não for possível, eu não preciso ter paz. Não é isso que a Bíblia fala não, está mencionando não. O que a Bíblia menciona é, eu tenho que ter paz com o meu vizinho, eu tenho que ter paz com todos, ainda que todos não tenham paz comigo. Então eu preciso ter paz. Nós não somos de Jesus? Jesus não é a paz? Então como eu posso ser de Jesus, que é a paz, e eu não ter paz? Então o fruto do Espírito é algo que eu preciso desenvolver, eu que tenho que fazer, eu que tenho que me esforçar para ter o fruto do Espírito. E isso eu acho bem mais complicado. 4. União essencial dos salvos, manifestada na glória como Filho de Deus e detentores da vida eterna. Nós, como salvos, nós devemos manifestar a glória, na glória como Filho de Deus e detentores da vida eterna. Manifestar a glória como filhos. Como é isso? É algo do tipo, numa situação, o que Jesus faria? Eu preciso fazer igual. Eu preciso que as pessoas vejam na minha vida o que Jesus faria numa determinada situação. Deve ser Isaías 56. Deixa eu ver se é isso. Que vai nos dar uma luz interessante sobre este negócio. Isaías 56. Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazer justiça, pois a minha salvação está prestes a vir e a minha retidão a manifestar-se. Não é esse o texto que eu estava pensando, não. Mas, de qualquer forma, nós devemos manifestar. Nós devemos, por exemplo, lá em Mateus 5,13, nos dar uma orientação melhor sobre esse negócio. Que nós temos que ser o quê? O sal da terra. Nós devemos saber temperar uma coisa e outra, uma situação ou outra. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as pessoas precisam ver a glória de Deus em mim. A partir da minha atitude, daquilo que eu faço ou daquilo que eu deixo de fazer, as pessoas observem e digam: glórias a Deus pela vida dele, porque ele fez isso ou não fez aquilo. Ele foi realmente um espelho, né, do Senhor aqui na terra. Ele realmente deu um testemunho, ele realmente foi um testemunho de Cristo aqui. Então nós devemos ter isso, que é outra questão também que eu acho bem mais complexo também. Porque quando nós temos que dar testemunho, falando é muito fácil, mas na prática é bem mais complexo, né? É bem mais difícil, né? Muitas vezes falamos uma coisa, né, inclusive com rede social, né, nós nos mostramos uma coisa na rede social, mas na verdade somos completamente diferentes, né? Muitas vezes, eu, claro, digo de uma forma generalizada, nós sabemos que tem exceção, mas como é que é? Eu ponho lá na minha rede social que eu sou uma pessoa santa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas na verdade não é bem por aí o negócio, né? Então, é uma questão que nós devemos dar testemunho do Senhor, da glória que está sobre a nossa vida. E isso também é bem complexo, é bem difícil, mas o Senhor Jesus nos chamou para este negócio. Oração por encorajamento à unidade. Em João 17, 21, 22, o nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. Veja que agora nós temos que ter uma união com Cristo.
ter uma união com os homens, né? E agora com Cristo. Ter uma união com o Senhor Jesus é algo que nós precisamos nos esforçar um pouco mais. Por quê? Porque como é que eu terei essa unidade com o Senhor Jesus? Eu preciso orar mais, preciso jejuar mais, eu preciso dar mais testemunho, né? Um bom testemunho ao próximo, eu preciso fazer a obra do Senhor como precisa ser feito, visitar os doentes, né? Os enfermos, as viúvas, ir aos presídios, aos hospitais. Então, esse é um tipo de unidade que eu tenho com o Senhor Jesus. Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou? Quando eu estive nu, me deste de vestir. Quando eu estava com fome, me deste de comer. Quando eu estava com sede, me deste de beber. É isso que nós temos que fazer. Isso nos aproxima do Senhor, nos traz uma unidade. Mas aqui, como nós estamos falando aqui de intercessão, principalmente aqui, para nós, o que nos vai trazer unidade com o Senhor Jesus é a nossa intercessão, a nossa oração, melhor dizendo, não intercessão, uma oração, interceder por nós mesmos, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, Isaías 55:6, né? Nós devemos continuar buscando o Senhor, buscar de todo o nosso coração, fazer um jejum, meditar na palavra, né? Buscar em oração, ir à igreja, né? Claro, desde que possível, né? Que algumas situações às vezes nos impede de ir ao culto, né? Mas podendo ir à igreja melhor. Então nós devemos viver uma vida de oração para ter uma unidade com Cristo, uma comunhão extraordinária com o Senhor Jesus. A igreja foi chamada para esse negócio. A igreja é de Cristo. Se a igreja é de Cristo, ela precisa ter unidade com Cristo, que é o dono da igreja. Sinopse: Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. Conclusão: por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Falar do Evangelho, testemunhar com entusiasmo. Existe o pessimista e o otimista. Qual dos dois nós devemos ser? Pessimistas, que é aquela pessoa que só vê o lado ruim das coisas, né? Aquela pessoa péssima, né? Só vê o lado péssimo das coisas, ou a pessoa otimista, que só vê o lado bom das coisas. Nem otimista e nem pessimista. Nós devemos ser entusiasmados. Qual é a diferença desse negócio? A pessoa que é pessimista, ela só vê o lado ruim. Por exemplo, quando os espias foram lá ver a Terra, né? Teve 10 pessoas lá que foram o quê? Pessimistas. E teve 2 que foram otimistas, né? Que foi Josué e Caleb, né? Mas Josué e Caleb também relatou, né? Sobre a questão dos problemas que existiam no lugar. Então esse seria um otimista mais honesto, né? Porque o otimista ele só vê o lado bom. No caso ali de Josué e Caleb, viriam somente as coisas grandes, né? As coisas boas. E as coisas ruins ele não falaria. Isso é o otimista. Nós devemos ser entusiasmados. Por quê? Porque o otimista, quando as coisas vão muito bem, ele está otimista. Por quê? Porque as coisas vão bem. Mas as coisas começam a dar errado, o que ele fica? Ele fica pessimista. Da mesma forma, o pessimista. Ele é pessimista e tal, mas quando as coisas começam a melhorar, ele pode ficar otimista. O entusiasmado não. Independente se as coisas vão bem ou vão mal, o entusiasmado ele está sempre entusiasmado. Ele está sempre alegre, ele está sempre animado. O entusiasmo dá essa ideia de animado, de fazer as coisas com vigor. Em 1998, eu estava ouvindo uma pregação do reverendo Tommy Lee Osborne, mais conhecido como Irmão Osborne. Ele escreveu um livro chamado Curar Enfermos e Expulsar Demônios, que é o livro mais importante da vida dele. Curiosamente, foi através desse livro que R.R. Soares fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus. E eu observava ele falando, né, o irmão Osborne, né, pregando, ele teve uma hora que ele falou assim: você que prega o Evangelho, você precisa ser entusiasmado, você precisa falar com alegria sobre o Evangelho. E é isso que nos falta muitas vezes em nós. Nós falamos de Jesus com uma tristeza de dar dó, né? Não, nós devemos falar com alegria, com otimismo. Eu tive um pastor, né, que já dorme no Senhor, e ele tinha esse negócio, né, quando podia estar a situação difícil que for, ele era sempre entusiasmado. Eu ficava tão alegre de ver o pastor pregar,
porque independente das circunstâncias, independente do tema, ele sempre trazia uma coisa, um ponto legal, um ponto bonito, um ponto glorioso, edificante para as nossas vidas. E muitas vezes as pessoas ficavam daquela forma maravilhadas de ouvir e pregar. Por quê? Porque ele era entusiasmado. Ele partiu para a eternidade, ainda com pouca força, mas ainda entusiasmado. Então nós devemos ter esse entusiasmo de falar de Jesus. Eu observo que, infelizmente, alguns amigos, né? E independente se são amigos ou não, independente, cada um tem o seu ponto de vista, é verdade, mas eu fico bem desapontado com pessoas que pregam a palavra, ou principalmente com pessoas cristãs, que falam de política com um entusiasmo de impressionar, de político A ou político B. Mas na hora de falar do evangelho, só a misericórdia. Não tem prazer, não tem o entusiasmo que se precisa para falar do evangelho, para testificar das maravilhas que o Senhor Jesus faz em nossa vida. E eu fico meditando, não é possível que esse irmão, essa irmã tem tanto entusiasmo para falar de política, do político A, do político B, do que o político A fez ou do que o político B deixou de fazer, mas da palavra não tem nenhum entusiasmo, não tem nenhuma alegria. Aí me faz lembrar do que Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Ora, se a pessoa está cheia de política no seu coração, ele vai falar com entusiasmo de quê? De política. Da mesma forma você. Por que você fala do evangelho com tanto entusiasmo? Porque o que tem no seu coração? A palavra. Você tem amor pela palavra, você ama ao Senhor, então você fala com prazer de quê? Do Senhor e da sua palavra. E por isso que quando você vai sair para evangelizar, as coisas fluem. Por quê? Porque você fala com prazer, com aquilo que está na sua essência, que é a palavra do Senhor. Revisando o conteúdo. Número 1. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, João 17, do 1 ao 8, intercedeu pelos seus discípulos, João 17, do 9 ao 19, e também fez uma oração pela igreja futura, João capítulo 17, versículos 20 ao 26. Número 2. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor, como verbo divino antes da sua encarnação. Número 3. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. Número 4. Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. João, capítulo 17, versículo 14. Número 5. 1. União essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12. 2. União essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Então, que nós venhamos a cada dia mais interceder, observar que o Senhor Jesus intercedeu, a intercessão de Jesus pelos seus discípulos. E assim como o Senhor Jesus fez uma intercessão pelos seus discípulos, assim também nós devemos fazer intercessão pelos nossos amigos, nossos companheiros, os nossos pastores, os nossos líderes, as nossas crianças, os nossos adolescentes, para que o Senhor Jesus continue fazendo da sua igreja ser de fato a igreja de Cristo e que nós venhamos verdadeiramente termos unidade um para com os outros, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus com entusiasmo, com alegria no coração, por todas as coisas que o Senhor Jesus fez em nossa vida. Que Deus em Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!